Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de análise combinatória, a segunda nossa, né, de conteúdo, né? Vocês já conheceram a base da análise combinatória, que foi o PFC, o princípio fundamental da contagem, e agora nós vamos dar prosseguimento, vendo como é que a gente faz para trabalhar com os tipos de agrupamentos. Como eu falei com vocês, né, a análise combinatória, a base é o PFC. Mas nós vamos ver aqui agora que o que a gente chama, o que eu chamo de técnicas, né, para a gente contar agrupamentos. Vamos ver a introdução aqui que a gente vai falando com vocês então. Na análise combinatória, então, o que a gente faz na análise combinatória? Nossa tarefa primordial, única tarefa, é ficar contando de quantas maneiras a gente pode formar um agrupamento. Você tem um conjunto inicial, por exemplo, a população de uma cidade pode ser um conjunto inicial, né? Uma cesta de frutas pode ser um conjunto inicial, enfim, N planetas, né? Número de planetas, o que for, os estados da federação, né? No caso do Brasil, os 26 mais o Distrito Federal, isso tudo pode ser o nosso número, pode ser o nosso conjunto inicial, que a gente tem N elementos, né? Por exemplo, os algarismos da base decimal, N igual a 10. Os estados da federação com o Distrito Federal são 27 elementos, N igual a 27, por aí vai. E a gente pode querer fazer agrupamentos, tanto com os estados da federação, né, quanto com os 10 algarismos. A gente pode querer agrupar tendo alguma característica comum, que é que a gente vai ver aqui agora. Então vamos lá. Exemplos de agrupamentos, como eu falei de alguns, filas. Você tem pessoas que você quer colocar em uma fila, cada fila é um agrupamento, né? Resultados de loteria, por exemplo, Mega Sena, vão ser sorteados hoje 6 números. Hoje, quarta-feira, eu estou gravando isso aqui na quarta-feira. Quantos são os resultados possíveis? Eu já fiz esse cálculo para vocês lá na permutação, a gente viu que é algo em torno de 50 milhões de resultados possíveis. Então, são 50 milhões de agrupamentos possíveis. Números, como eu falei, senhas, senha de banco, senha de internet, né? Também você parte de letras e de números, né? Ou então de símbolos, né? Tem algumas senhas que você usa asterisco, você tem que usar algum sinal gráfico. Então, isso tudo aí são exemplos de agrupamentos, ok? E o que a gente vai ver agora? As técnicas para a gente formar ou contar esses agrupamentos. Na verdade, nós não vamos formar, nós vamos contar, porque quando são poucos, por exemplo, se n é igual a 4, isso é fácil você formar os 4. Né? Mas e se n for 400? Como é que você vai formar os 400? Escrever esses 400? Não tem como. Então, nós vamos aprender a contar. Essas técnicas, basicamente, é o que eu falei, levam em consideração o número de elementos em cada agrupamento. Então, o que a gente vai ter? A partir de um conjunto de N elementos inicial, a gente vai nesse conjunto e retira de lá K elementos. Vocês concordam que se eu tenho N elementos no conjunto, eu posso tirar todos? Então, no caso, K vai ser N, ou eu posso tirar uma quantidade menor do que N, concordam? Então, são as duas possibilidades para o K. Lembrando, K é o número de elementos que vai conter em cada agrupamento. K pode ser igual a N, ou K pode ser menor que N. Então, as técnicas elas vão levar exatamente quantos elementos a gente está utilizando, se todos ou parte deles, e se a ordem de escolha da formação, né? Se a ordem de escolha para a formação é determinante. Tá? Nós vamos ver aqui agora. Tais técnicas têm como base o PFC, que pode se mostrar por demais complexo em algumas situações. Tudo você pode resolver pelo PFC, mas vocês vão ver que as técnicas visam exatamente a facilitar a aplicação do PFC, porque dependendo da situação, só pelo PFC fica muito complicado. Todas as técnicas têm origem no PFC. Então, por isso que eu falei, todos os exercícios, a princípio, podem ser resolvidos pelo PFC. Mas a gente vai usar as técnicas, obviamente, porque a gente não é bobo. Essas técnicas são 3 técnicas. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, alguns já devem ter se antecipado. Permutação, arranjo e combinação, que a gente vai ver aqui agora. Então, esses são os tipos de agrupamento. Agora nós vamos começar a detalhar cada um deles. Veja bem, nós vamos partir aqui de N elementos. Então, eu vou ilustrar para vocês isso que eu falei dos tipos de agrupamentos, como que eles podem se diferenciar. Então, você tem N elementos
elementos, tá? Então aí N elementos num conjunto. Você quer o quê? Formar agrupamentos desses N retirando K elementos. Foi lá e retirou. Tá vendo? Ó, K igual a N. O que você fez? Você tirou todos os elementos, não foi? Então, quando acontecer isso, a gente vai ter o que a gente chama de permutações. Então, cada agrupamento vai ser uma permutação. Tá certo? Então, se o número de elementos de cada agrupamento for o mesmo número de elementos do N do conjunto inicial do nosso universo, é permutação. Caso seja menor, obviamente, a gente pode ter arranjo ou combinação. O que diferencia arranjo de combinação? No arranjo, gente, a ordem faz diferença. Nós vamos ver exemplos daqui a pouco, mais para frente, né? E na combinação, a ordem não faz diferença. Como é que a gente vai entender, vai saber diferenciar isso? Vou dar exemplos para vocês aqui agora. Então, imagine a seguinte situação. Nós temos 4 canetas. Uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde. Tá? As canetas são diferentes, cores diferentes. Elas são iguais, da mesma empresa, só que as cores são diferentes. Então, vamos ver a primeira situação. De quantas maneiras eu posso presentear 4 pessoas, cada uma com uma dessas canetas? Então, pensa o seguinte. Eu vou ter aqui a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa e a quarta pessoa. O que pode acontecer? A primeira pessoa pode ser azul, a segunda preta, a terceira vermelha, a quarta verde. Mas pode ser verde, vermelha, azul e preta. Pode ser preta, azul, verde e vermelha. Vocês estão vendo, e vermelha. Vocês estão vendo que em todos os casos eu estou usando os 4 elementos que eu tenho? Quanto que é meu N? N é 4. Azul, preta, vermelha, verde. 1, 2, 3, 4. Eu estou formando quantos agrupamentos eu escrevi aqui? Eu escrevi 3. Eu escrevi o primeiro ganha azul, o segundo ganha preto, o terceiro ganha vermelho, o quarto ganha verde, por aí vai. Mas são mais. Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai ver depois. Então, esse aqui é um exemplo de... Olha lá, N igual a 4 e K igual a 4. Se K igual a N, nós temos uma permutação. Foi o que eu falei com vocês. Certo? Outro caso. De quantas maneiras eu posso presentear 2 pessoas, cada uma com uma dessas canetas? Bom, eu tenho 2 pessoas só. A pessoa 1 e a pessoa 2. Certo? Vocês concordam que eu vou ter que ir lá no N, lá em cima, ó, vou ter que ir lá no conjunto N. Eu tenho quantas canetas lá? Eu tenho 4. E eu vou utilizar quantas? Eu não vou tirar, não são 2. Vou tirar uma para dar para a primeira pessoa e outra para dar para a segunda. Então, meu K vai ser 2. Como N é menor que K, isso vai ser um arranjo ou uma combinação. Não pode ser permutação. Permutação é quando K é igual a N, repito. Então, aqui, por exemplo, ó, você vai dar, o primeiro pode ganhar azul, o segundo pode ganhar preta, o outro pode ganhar preta, azul, o outro pode ganhar preta, vermelha. Tá vendo? Estou escrevendo, estou formando os agrupamentos aqui. Quantos agrupamentos eu escrevi aqui? Notem o seguinte. Olha, tem 5 agrupamentos aqui. Olha o primeiro agrupamento. O primeiro ganha azul, o segundo ganha preta. Olha o último agrupamento, o quinto, né? O último desses aqui que eu escrevi, são mais. Quantos que vão ser? O que você vai ter aqui? O primeiro ganha azul, o segundo ganha preta? É a mesma coisa que o primeiro ganha preta e o segundo ganha azul? Não. Então a ordem fez diferença, não fez? Certo? Então, aliás, eu tinha já... agora que eu vi aqui que eu repeti, né? Então deixa lá, não tem problema não. Então olha ali. Então concordam que a primeira e a segunda são dois, o primeiro caso e o segundo são 2 agrupamentos distintos, são 2 situações diferentes, então a ordem faz diferença. Então, nesse caso, eu tenho uma situação que K é menor que N, a ordem faz diferença, olha lá, K é 2, N é 4. Nesse caso, preciso saber se a ordem de entrega de cada caneta a cada uma dessas pessoas é fator de diferenciação. A gente viu que é. Então, cada caso aqui é um arranjo. Se a ordem faz diferença, é arranjo. Agora vamos ver 4 canetas idênticas, todas azuis. Atenção agora é diferente. Eu vou colocar aqui, ó. Você tem todas as canetas iguais. Então você tem uma azul, outra azul, outra azul, outra azul.
Para diferenciar, elas são iguais, mas você pode colocar aqui azul 1, azul 2, azul 3 e azul 4. Você vai ter que pegar, escolher para 3 pessoas, certo? Não, vou tirar isso daqui. Para 3 pessoas, você vai ter o quê? Você vai ter lá primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Se a primeira pessoa ganhar azul 1, a segunda azul 2, azul 3. Outra situação, azul 2, azul 3, azul 4. Outra situação, azul 3, azul 1, azul 2. Notem que aqui eu tenho 3 agrupamentos, concordam? Pensaram? Não, eu não tenho 3 agrupamentos. Por quê? Eu tenho 2 só. Porque, olha só, A1, A2, A3 quer dizer que o A1 ganhou uma caneta azul. Esse 1 aqui que eu pus foi só para diferenciar, tá vendo? Ó? Esse 2 aqui, ó. Notem que é tudo azul. Certo? No caso, era 1, 2 e 3. É a mesma situação. Agora, azul 2, azul 3 e azul 4 já é uma outra situação. Então, vocês concordam que isso daqui, ó, eu entregar azul para o primeiro, azul para o segundo, é a mesma coisa que eu entregar azul para o segundo e azul para o primeiro? Então, a ordem não faz diferença. Nesse caso, a gente vai ter o que a gente chama de K menor que 3, que N. A ordem não é fator de diferenciação, então nós temos o quê? Uma combinação. Um exemplo clássico de combinação, gente, antes de eu entrar nas permutações aqui, são os resultados da Mega Sena. Por exemplo, hoje, repito para vocês, vão ser sorteados as 5 dezenas. Se as dezenas sorteadas forem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem não sabe, são N 60 dezenas e eu tenho que escolher K6. K é menor que 60, então K é menor que N, 6 é menor que 60, então só pode ser arranjo ou combinação. Resta saber, a ordem faz diferença ou não? O que vocês acham? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for sorteado nessa ordem, o cara marcou aquilo. Se for sorteado nessa ordem aqui, ó. Aqui, o cara ganha. E aqui? A ordem não faz diferença. Então, você apostar, você marcar primeiro 1 ou 2, ser sorteado 1 ou 2, o 1 antes do 2, né? Você marcar o 3 antes do 4 ou o 4 antes do 3, não interessa. Então, aqui você tem várias possibilidades, você já deve estar imaginando, com esses mesmos números, você pode ter o quê? 6 fatorial, né? Que são 720 situações que seriam 6 sequências diferentes, mas no caso da combinação a gente não considera sequências, porque a ordem não faz diferença. Então aqui eu tenho o quê? No caso aqui eu teria 2 arranjos, né? Eu escrevi aqui o primeiro e o segundo, 2 arranjos, mas eu tenho uma combinação só. Por quê? Porque no arranjo a ordem faz diferença. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um arranjo diferente de 6, 3, 1, 4, 5, 2. Mas para efeito de combinação a ordem não faz diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma coisa que 6, 3, 1, 4, 5, 2. Então na Mega Sena a gente tem casos clássicos de combinação. Certo? Deixa eu apagar isso. Não vou apagar, não preciso apagar porque o próximo slide vai superpor isso aí. Então vamos lá, permutações. O que vem a ser uma permutação? Bom, o nome correto é permutação simples, permutações simples. Por quê? Porque a gente trabalha também com elementos repetidos. No caso das permutações, nós vamos ver daqui a pouco como será que a gente vai lidar com elementos repetidos. Agora, no caso de combinação e arranjo, nós só vamos trabalhar com combinações e arranjos simples. Não haverá combinações nem arranjos com repetição. Permutações sim, nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Mas eu falar permutação simples é a mesma coisa. Quando não for simples, eu tenho que especificar que é com elementos repetidos. Repetindo já arranjo e combinação, sempre vai ser arranjo simples, combinação simples, porque não é objeto do nosso estudo estudar, desculpa a redundância, combinações ou arranjos simples. Então vamos ver. N elementos distintos. Chama-se permutação simples ou simplesmente permutação, é o que eu acabei de falar, toda sequência formada por todos os N elementos, é aquilo que eu falei. Cada sequência, né? Cada sequência aqui, ó, vai conter K elementos,
né? Se é sequência, a ordem faz diferença, né? A ordem faz diferença, o que diferencia 1, 2, 3 de 3, 2, 1. Note que isso aqui são dois conjuntos. Quer dizer, duas sequências, desculpa, mas são dois, é um conjunto só, porque o que diferencia conjunto de sequência é exatamente, a sequência é um conjunto em que os elementos têm que obedecer uma ordem. No caso de um conjunto, meramente o quê? Se os elementos são iguais, se os elementos são os mesmos, os dois conjuntos são iguais. Então aqui nós temos duas sequências, 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1, e temos um conjunto, porque os elementos 1, 2, 3 e 3, 2, 1 são os mesmos. Só para vocês saberem, sequência está associada a arranjo, a permutação, que a ordem faz diferença, e conjunto está associado a combinação, em que a ordem não faz diferença, nós vamos ver lá na frente. Então vamos ver aqui. Cálculo do número de permutações. Como é que a gente faz para calcular o número de permutações? Muito simples. Vamos ver algumas situações. N elementos iniciais. Cada agrupamento deverá conter N elementos. Então você vai lá e vai fazer o quê? Pelo PFC. Vamos usar o PFC para a gente chegar a uma expressão que a gente chamaria de fórmula. Ah lá, ó. Primeira etapa, segunda etapa, não são N elementos. Eu não vou ter que usar todos, então eu vou ter que escolher o primeiro, vou ter que escolher o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o último. Né? Notem que o último, ó, é a minha enésima, se são N elementos, é a minha enésima escolha. É o meu enésimo elemento que vai compor esse agrupamento. Então vamos lá. Escolhendo ali o primeiro, quantas opções eu tenho? N. Pronto, já escolhi N. Quantos ficaram lá? N menos 1. Então na hora que eu for escolher o segundo, eu tenho o quê? N menos 1. Já escolhi 2. Quantos ficaram lá? N menos 2. Na hora de escolher o terceiro, quantos elementos eu vou ter? N menos 2. Concordam que vai ser N menos 1, N menos 2, N vezes N menos 1 vezes N menos 2, né? PFC, princípio multiplicativo. Então eu estou multiplicando tudo aqui, ó. Certo? Então o que é isso? Isso é exatamente N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3. Até o quê? N, por exemplo, se N for 100, aqui não vai ser 100, 99, 98. Então aqui vai ser o quê? Aqui vai ficar, na hora que você for escolher o último, né? Você só tem um para escolher. Na hora que você for escolher o penúltimo, você tem 2. Na hora que você for escolher o antepenúltimo, você tem 3. Então notem que isso aqui é exatamente a definição de fatorial de N. Certo? Olha lá, ó. Então, o número de permutações é o quê? N fatorial. Certo? A gente representa P índice N, P de permutações, N fatorial. Então, toda vez que você quiser calcular uma permutação simples, é só você calcular fatorial de N. Vamos ver os exemplos? Quantos são os anagramas da palavra Brasil? Opa, anagrama, o que é isso? Gente, todas as vezes que o seu conjunto inicial for uma palavra conhecida, certo? Toda vez que o conjunto for uma palavra, então você tem lá Brasil. Isso é uma palavra. Então qualquer permutação dessas letras, das 6 letras, permutação você tem que usar 6. Qualquer permutação das 6 é um anagrama. Então, por exemplo, qual que seria um anagrama da palavra Brasil? Lizarde. Bizarre. Lairbe. Olha lá. Isso tudo aqui são o quê? Quantos anagramas eu tenho aqui? Toda palavra é anagrama dela mesma. Ó. Então eu tenho aqui o quê? 4 anagramas. Mas quantos são? Será que eu só consigo formar 4? Não. Então, toda palavra é anagrama dela mesma. Deixando claro o seguinte, não faz sentido você pensar quantos são os anagramas da palavra Lizarbe. Lizarbe não é uma palavra, mas é um anagrama de uma palavra Brasil. Tá certo? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar o seguinte, N igual a 6, K igual a 6. Então, pode saber que o que vai aparecer lá é isso, ó. 6.720. São 720 anagramas, vamos conferir? Isso aí que eu já falei, Brasil tem 6 elementos, N é igual a 6, lá. P de 6, exatamente o que eu falei, lá, 720.
Você não é obrigado a usar a fórmula pronta. Você pode chegar e falar. O que você vai fazer? Você quer formar um anagrama da palavra Brasil. Você quer formar um anagrama da palavra Brasil. Então, o que você tem que fazer? PFC. Escolhe a primeira. Você tem quantas opções? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escolheu, por exemplo, R. Agora, quantas restam? 5. Escolheu, por exemplo, S. Quantas restam? 4. Ah lá. E vai fazendo, ó. 2. Você pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, então aplicar a fórmula direto. Dá na mesma. Tá certo? Com os algarismos 1, 3, 4, 6, 7 e 9, quantos números pares de 6 algarismos distintos podemos escrever? Se vocês quiserem parar o vídeo e pensar, tentar responder, eu acho extremamente interessante, tá, gente? Cada exemplo aqui vocês tentarem fazer antes de vocês verem a resposta. Isso está gravado mesmo, né? Então vocês podem ver a hora que vocês quiserem, parar do jeito que vocês quiserem, rever quantas vezes quiserem. Vai ficar sempre disponível para vocês. Então, números pares de 6 algarismos, a gente já sabe que os números pares têm que terminar com um algarismo par. Só pode terminar com 4 ou com 6, não é? Então, olha lá o que a gente pode pensar. Ó. Bom, números pares de 6 algarismos distintos. Permutação. Eu tenho 6, n igual a 6 disponíveis e quero escolher o quê? K igual a 6 para formar um número de 6 algarismos. Se eu escolher 5, eu não vou ter o que ele está pedindo. Eu tenho que escolher todos os 6. Permutação de novo. Final 4 ou 6. Ah lá, então você coloca primeiro, segundo, terceiro, né? Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta etapas. Aí você vai lá. O final só não pode ser 4 ou 6? Então, olha lá. Ó. 4 ou 6 aqui. Ó. Aqui só pode ser ou 4 ou 6. Certo? Então, você já escolheu um dos dois. Certo? Vamos supor que você tenha escolhido o 4. O que acontecer por 4 vai acontecer por 6 também. Tanto é que você pode fazer isso aqui separado, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, olha só. Você pega aqui, escolheu um deles. Então, vamos supor que você tenha escolhido 6. Vai lá e risca o 6. Quantos que sobram? Qualquer um deles pode ocupar qualquer uma dessas 5 posições? Pode. A ordem não faz diferença? Então, você tem 5 elementos para escolher 5. O que você vai ter? Fatorial de 5. Então, você já sabe que a resposta é 2 vezes o fatorial de 5. Vamos ver direitinho? Ah lá, ó. Você escolhe o primeiro. Você já escolheu 2, tá? Você já escolheu um dos dois. O 4, por exemplo, olha lá. 5. Agora você já escolheu 2. O 4 e mais um dos outros. Que pode ser, inclusive, o 6. Não tem problema nenhum. Vai, 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 vai. 5 fatorial, igual a gente tinha visto. Isso aqui vai dar isso daqui. Certo? 120. Você multiplica por 2, 240. O que eu falei, gente, eu vou fazer aqui em cima, ó, presta atenção aqui. O que eu falei com vocês é o seguinte, nesse tipo de situação, para você não ter dúvida, você vai perder um pouquinho mais de tempo, mas você pode fazer da seguinte maneira. Você sabe que você vai ter que contar os números que terminam com 4, desculpem, e o que termina com 6, os que terminam com 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Então, como é que você vai fazer agora? Deixa eu mudar a cor desse trem que está muito feio. Então, olha aqui. 4. Final 4. Vocês concordam que você tem que começar pela restrição. Então, aqui só pode ser 1. Por quê? Só pode ser o número 4. Aqui só pode ser o 4. Então, agora você foi lá e tirou o 4 lá. Ó. Opa, é aqui. Você foi lá e tirou o 4. Quantos que sobram para você escolher para cá? Qualquer um dos 5 pode ser escolhido? Pode. Então, você vem cá, escolhe um deles. Por exemplo, 9. Depois escolhe o outro, depois escolhe o outro, depois escolhe o outro. Olha lá. Quanto que dá isso? 5 vezes 4. 20. 20 vezes 6. 120 vezes 1. Então, olha lá, deu 120. Então, quantos terminam com 4? 120. Quantos terminam com 6? Você vai fazer a mesmíssima coisa, gente. 1. Só que em vez agora de você escolher... Só que em vez agora de você escolher o 4, você escolheu o 6. Então você tira o 6, você já foi lá e já tirou o 6 do conjunto. Ficaram só 5, né? Então agora você vai fazer a mesma coisa. Escolhe 4,
3, 2, 1. Tá vendo? Então, o que que você tem aqui? Todo mundo sabe que uma multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Concorda que aqui você vai contar quantos terminam com 120? Quantos com 4? Quantos terminam com 6? E vai somar. Então, como 120 mais 120, os dois têm parcelas iguais, você faz 2 vezes 120. Então, você tanto pode fazer assim, fazendo desse jeito, você sempre vai ter certeza. Aqui pode ser que você tenha dúvida, principalmente quando houver outras restrições. Ao longo dos exercícios aí, a gente vai vendo situações desse tipo. Então, vamos lá. Continuando ali. Tá. Agora vamos ver. Pernambuco. Quantos são os anagramas da palavra Pernambuco? Pernambuco, gente, não tem nenhuma letra repetida. São 10 letras. Quantos são? N igual a 10, são 10 letras. Não tem nenhuma repetida, ela é famosa por isso. Então você vai ter que escolher o quê? Anagrama, você tem que usar todas as palavras. Anagrama é sinônimo de permutação, cuja a definição de anagrama é qualquer permutação cujo conjunto origem tenha cujo conjunto origem é uma palavra conhecida, são as letras de uma palavra conhecida. São os elementos, né? Os elementos desse conjunto são letras de uma palavra conhecida. Então, olha lá, ó. Pela fórmula 10 fatorial. Isso. Mas eu não quero mostrar isso aqui, não. Isso aqui você já sabe, isso aqui deu para entender. Mas agora vamos começar a complicar. Em quantos anagramas as vogais aparecem juntas em ordem alfabética? A, E, O, U. Notem que eu estou colocando, ó, eu vou colocar as letras aqui, ó, A, E, O, U, as vogais estão juntas, não estão? Aí o que eu vou ter? As outras letras eu estou colocando todas soltas. Vocês já devem ter visto aqueles cubinhos com letras. Meninos, criança usa muito isso em escola para ficar brincando de formar palavra, né? Então, qual que é o macete aqui, entre aspas, para você fazer um exercício desse tipo? Sabendo que o A, o E, o O e o U vão sempre que estar nessa ordem, vão sempre que estar juntos nessa ordem, é como se eles fossem uma letra só. Certo? Então você vai considerar, por isso que eu falo em bloco, tá vendo que eu coloquei retângulos? Cada retângulo desse indica um bloco. Então vocês estão vendo que nós temos quantos blocos ali? Um bloco do A, E, O, U, um do P, um do R, um do N, um do M, um do B e um do C. Então nós temos 7 blocos. Então em vez de ter 10 letras, a gente vai considerar que a gente tem 7. Porque o A, E, O, U não podem nunca sair dessa sequência. Porque falou que elas têm que aparecer em ordem alfabética. Certo? Então, essa é a ordem, só pode aparecer nessa ordem. Agora, você tanto pode ter, por exemplo, você pode ter um anagrama aqui. Aquele lá já é um anagrama, né? Na ordem que eles aparecem ali. Mas você pode ter assim, ó. A, E, O, U, N, M, B, C, olha lá. Esse é um anagrama, ó. As 4 juntas aqui, ó. Você pode ter N, P, R, B, M, A, E, O, U. Notem que eu nunca posso trocar a ordem. Está falando que tem que ser em ordem alfabética. Quem que faltou aqui? Faltou o C. Ah lá. Esse aqui é outro anagrama. Alguém consegue ler? Desafio. Bom, então, o segredo é esse. É considerar, então, você tem ali, em vez de você ter n igual a 10, você vai ter n igual a 7. Então, se n é 7, fatorial de 7. 5.040. Agora, vamos ver quantos anagramas as vogais aparecem juntas. Qual que é a diferença? Quando fala que elas aparecem juntas, elas não precisam de estar em ordem. Então, um exemplo de um anagrama aqui, ó. Esse aqui é um anagrama, tá? Se aparecer nessa ordem. Agora, esse daqui é um anagrama da palavra Pernambuco. Ó. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. Esse é um anagrama da palavra Pernambuco. As vogais estão em ordem alfabética, não estão? Mas essa daqui também, ó, é um anagrama da palavra Pernambuco. Esse aqui no primeiro exemplo, no exemplo que eu dei anterior lá, ó, vogais aparecem juntas em ordem alfabética, esse daqui serve. Agora, esse daqui serve para esse caso que eu estou dando. As vogais estão juntas? Estão. Mas elas estão em ordem alfabética? Não. Então, o que eu tenho que pensar? Eu vou usar o mesmíssimo raciocínio, como se elas estivessem em ordem alfabética. Vou fazer tudo do mesmo jeito. Ó. Até aqui tá certo. 5.040. Mas isso para o A, E, O, U. E se for para o A, U, O, E, são quantos? Mais 5.040. E se for nessa, estão juntas também, ó. Notem que elas estão sempre no mesmo bloco.
O que está acontecendo aqui agora? Como elas não podem estar, e não precisam de estar em ordem alfabética, eu tenho aqui, ó, 5.040 aqui, mais 5.040 aqui, mais 5.040 aqui, né, com A, E, O, U. Enfim, para cada sequência das vogais juntas que eu tenho, que eu tiver, eu vou ter 5.040. Então, eu vou ter que multiplicar 5.040 por quanto? Pelo número de maneiras que eu posso trocar essas 4 aqui dentro de posição. Então, vai ser o quê? Lá dentro, o que você tem? Ó? Você vai escolher a primeira letra. Você vai escolher a primeira letra. Pode ser o A, E, O ou U. Você vai escolher a segunda. Você vai escolher a terceira. Ah lá. O que é isso? 4 fatorial. Então, você tem quantas possibilidades de ordenar as vogais? Juntas, mas em qualquer ordem. Você pode ter, você tem 24, então é só multiplicar 24 por 5.040. Tá claro? É isso aqui. Ok? Agora vamos ver aqui permutações com elementos repetidos. Gente, é rapidinho, tá? Então, olha só. Quantos são os anagramas da palavra bola? Opa, não tem nenhum elemento repetido. Tudo bem, mas só para vocês entenderem. A gente já viu que são 4 fatorial 24. Né? Agora a situação. Vamos fazer uma variação aqui. Quantos são os anagramas da palavra bala? Agora eu já tenho o quê? Elementos repetidos. Eu posso falar que são 4 fatorial? Será que se eu trocar... Quando é que era bola? Ó? Se eu trocar o A com O, vira o quê? Balo. Agora, na bala, se eu trocar esse A com esse A, vira o quê? Bala. É o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, tá vendo? Para o que são 2 anagramas para bola, é um anagrama só para bala. Vamos lá. Ah lá, eu colori, ó. Chamei. É a mesma letra, a mesma palavra. Só que tem a bala com um azul ali e um amarelo. Tá? Então, vamos lá. Troca de posição. Agora vocês estão vendo que o amarelo trocou de posição com o azul? Ficou a mesma, um anagrama bala. Agora, alb, isso é outro anagrama da palavra bala. Mas vamos ver, mais um anagrama da palavra bala. Se eu trocar de posição o amarelo com o azul, mudou o anagrama? Não, é o mesmo. Vocês concordam que se fosse bola, na primeira seria balo e na primeira ali seria aob e a outra seria oalb? Então, quando tem 2 letras iguais, 2 elementos iguais, quando você troca os dois, permuta os 2 elementos, só os 2 elementos, não mexe nos outros, você gera um anagrama que, na verdade, é o mesmo que o original. Então, você tem um anagrama também. E o que está acontecendo? Se fosse bola aqui, se fosse bola, não seriam 2 anagramas? Se fosse aolb, não seriam 2 anagramas? Mas como o O virou A, na hora que eu substituo ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter para bala, eu vou ter 1, e para aalb, eu vou ter 1. Então, o que a gente tem? Só fazer uma regra de 3. Só fazer uma regra de 3, olha lá. Para cada 2 fatorial. Por quê? De quantas maneiras você pode trocar os A's de posição em bala? 2 fatorial. Ou o A vai estar, o A azul na segunda, o A amarelo na quarta ou vice-versa. 2 fatorial maneiras. Então, para cada 2 maneiras em bola, para cada 2 fatorial em bola, você tem 1 em bala. Para 4 fatorial, que é o total x. Então, você vai ter o quê? Multiplica cruzado. Você vai chegar lá que x é igual a 4 fatorial, que é 4 dividido por 2. E isso vai dar x igual a 12. 24 dividido por 2. Então, são 12 anagramas da palavra bala. Mas eram 24 da bola. Olha lá em cima para vocês verem. Vamos ver aqui agora outro exemplo. Quantos são os anagramas da palavra arara? Notem que arara, gente, tem 5 elementos, mas eu não posso falar que é fatorial de 5. Né? Se fosse, por exemplo, bola, E-B-O-L-A, 5 letras diferentes, fatorial de 5. Mas aqui tem 3 letras A e tem 2 letras R. Então eu vou ter o quê? Repetição. Então como é que eu faço? Vamos ver. Mesmo raciocínio de cima, só fazer a regra de 3. Quer ver? Olha lá, repetições. Você tem 3 A's e 2 R's.
Se fossem 5 letras distintas, seriam 5 fatorial anagramas, como eu falei, 120. A arara tem as repetições A3 e R2. Então, olha lá, ó. Fixa os R's primeiro. Eu vou mexer só nos As. Concorda que estão vendo que tem os As coloridos, azul, amarelo e vermelho? Ô, gente, aquilo para mim é vermelho. Se não for, vocês me desculpem. Então, olha lá. Quando eu troco as posições, notem que eu troquei as posições do vermelho com o amarelo. Estão vendo ali que não mudou, o anagrama é o mesmo? Aí o que acontece? De quantas maneiras eu posso trocar esses 3 As aqui de posição? 3 fatorial, só nessas posições, sem mexer nos R's, certo? Então eu posso escolher aqui o primeiro, pode ser um dos 3, ou azul, ou vermelho ou amarelo. Aqui pode ser um dos outros 2 e aqui pode ser 1. Então é 3 fatorial. Conta-se um anagrama de arara. Então você vai ter agora a mesma coisa, fixa os As. Vamos ver como é que a gente faz com os R's. A gente já sabe que no caso do anagrama de arara, para cada 3 fatorial conta 1. E para os R's, mesma coisa. Para cada 2 fatorial, de quantas maneiras eu posso trocar? R na segunda, escolhe um R na segunda. 2 possibilidades. Aqui na quarta só pode ser 1. Escolhe um R na segunda, 2 possibilidades. Então, concordo que para cada 2 fatorial, eu estou contando 1, conta-se um anagrama de arara. Então, isso aí você pode fazer para quantas forem as situações de letras repetidas, de elementos repetidos. Então, você faz a regra de 3 a lá. O primeiro você faz para o primeiro caso, para repetições dos As. Você faz separado. Primeiro para repetição dos As, a lá. 5 fatorial, 1 fatorial, 3 fatorial. Certo? Multiplicando cruzado. Você vai achar que são 20. Então, você já tem 20. Você já eliminou todas as repetições da arara. Então, agora, seu conjunto aqui, ó, que era 5 fatorial, que era 120, vai passar a ser 20, porque você já eliminou todos que têm os As repetidos. Certo? Então, agora, continuando lá, ó. Para cada 2 fatorial de R repetições, né, repetições de R, você vai contar um só. Em 20, no total, você vai ter x é igual a 10. Então, o que a gente fez aqui, na verdade? Olha só, vê se a gente vai generalizar aqui agora. Dado um conjunto de n elementos, dentre os quais uns repete alfa vezes, outros repete beta vezes, e outros repete gama vezes, e assim por diante, temos que o número de permutações desse n elementos é... Ah lá, ó, se fosse só n sem repetição, não seria n fatorial? Mas como tem o alfa, o beta, o gama repetições, a gente coloca frequências dos elementos que se repetem. Alfa, beta, gama. Ok? Quantos são os anagramas da palavra Itacoaquecetuba? Conta quantas são as repetições. Bom, N é 15. Se fossem 15 letras todas distintas, desafio qualquer pessoa a achar uma palavra em português que seja, que tenha essa característica, seria 15 fatorial. Então você vai ter 2 T's, 3 A's, 2 Q's, 3 U's e 2 E's. Pela fórmula de si, você faz o quê? 15 fatorial, olha lá, você substitui o alfa, o beta, o gama, o delta, tal, por 2, 3, 2, 2, 3 e faz 15 fatorial, dividido por 2 fatorial. Faz as contas, você vai achar isso daqui. Quantos são os números pares de 7 algarismos formados por 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4? Agora você tem algarismos repetidos ali. 7 algarismos, 7 elementos. Você vai ter que repetir, mas não são pares. Então, vamos ver lá, final 2. Se é final 2, o último só pode ser 2. Aqui só pode ser o 2. Por isso que tem uma possibilidade só. Olha lá. N6, alfa 3. Olha lá. P, você tem N6, 3 repetições, usando a fórmula lá em cima. Você só tem o alfa igual a 3, então fica 6 fatorial sobre 3 fatorial dá 120. Agora, final 4. Como é que você vai fazer? Já cortei o 4 lá, estão vendo? Ó? Já cortei o 4, já coloquei aqui, ó. Aqui só pode ser o 2, aqui só pode ser o 4. Todos de final 4. O que eu faço? N igual a 6, continua sendo 6, né? Por quê? Porque eu já aqui, quando eu peguei esse aqui, ó, eu já tirei o 4 de lá. Tá lá, o 4 arriscado. Então eu só tenho 6, só sobraram aqueles 6 elementos. 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Então você tem 6 elementos, sendo 2, 2, 2, desculpa, então alfa é 2, 2 repetições de alfa, 2 repetições de 2 e 3 repetições de 3. Beta é 3. Substituindo na fórmula, você vai ter aquilo ali.
6 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, soma, você vai achar o total.